E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente continua no estudo da termologia, a gente vai passar para a dilatação térmica dos sólidos e líquidos, tá? E mais futuramente a dilatação dos gases. Mas o que eu tenho que compreender da dilatação, né? Primeiro eu tenho que ver o conceito de dilatação, o conceito físico, né? Da dilatação, que ele vem aqui na introdução, tá? Ok. Depois vai ver a dilatação linear e os outros tipos que a gente tem, ok? Então, para entender o que é uma dilatação, o que é dilatação? A dilatação é o aumento, né, de determinados materiais, né, seja ele sólido, líquido ou gasoso, devido ao aumento da temperatura. A dilatação está totalmente ligada à questão da temperatura, né? Quando você aumenta a temperatura de um corpo, consequentemente você tem um aumento, né, da agitação das partículas, tá, constituintes do corpo. Isso faz com que o corpo aumente de tamanho. Deixa eu só fazer uma representação aqui. Aqui você tem uma representação de uma estrutura e seus átomos, tá? O que acontece? Quando eu aumento a temperatura nesse corpo, nesse material, há um distanciamento, tá, entre as partículas, certo? Há um distanciamento entre as partículas, né? Seja ela linearmente, seja ela superficialmente, seja ela volumetricamente, tá? Então, essas partículas, elas se afastam. E esse afastamento, essa separação, tá, ele faz com que o corpo ele aumente de tamanho, tá? Isso é a explicação da dilatação. Quer dizer que todos os corpos aumentam de tamanho? Sim. Um ferro, uma calçada, todas elas você não percebe, ela mesmo de tamanho muito pequeno, mas ela aumenta de tamanho devido ao aumento da temperatura. E a gente vai ver isso nos cálculos. Vocês vão perceber que esses aumentos eles são bastante pequenos, que você não nota, mas que eles realmente existem, né? Você aumenta a temperatura de um material, e esse material aumenta a sua energia, sua agitação. E nesse processo de agitação, tá, eles começam a se afastar um do outro, gerando a questão da dilatação. E isso aí é bastante estudado, tá, na engenharia civil, na elétrica, né? Para questão de trabalho com materiais, né? Qualidade de materiais. E quando você tem esse aumento, você tem as fissuras, você tem as rachaduras, né? Principalmente no concreto, tá? Você vai fazer uma calçada, vou te mostrar aqui um exemplo do que isso pode gerar. Olha aqui, você tem aqui, ó, uma calçada, e você observa aqui as fissuras, tá? Por quê? Porque aqui, quando você aumenta a temperatura, há um distanciamento entre os átomos desse material. E o que acontece? Começa a rachar. E uma solução, né, é colocar esses setores de emenda aqui, ó. Para quê? Para compensar a dilatação. Então, essas faixinhas que se colocam em alguns tipos de calçada, né, essas divisórias, né, seccionadas, elas evitam o rachamento. Você vai fazer uma calçada, se você não fizer esse processo aqui, com o tempo essa calçada irá rachar, a menos que você coloque um revestimento de cerâmica para proteger. Ok? Então isso aí é o
você pode perceber a questão da dilatação no nosso dia a dia. Nós temos os seguintes tipos de dilatação. Nós temos a dilatação linear. O que é linear? Ela acontece apenas em uma única direção. Tá vendo aqui, ó? Aumentou só para cá ou para cá. Ó. Onde isso acontece? Em barras e trilhos. Certo? É aquela que acontece em uma única direção. Esse aumento vai em uma única direção. Nós temos a superficial. O que é a superficial? É aquela que acontece em chapas de aço. Ela acontece em duas direções, uma para cá e outra para cá. Então ela aumenta em dois sentidos, uma para cá, okay? E outra para cá. Ela acontece basicamente nas chapas, como já falei, as placas. Já a terceira é a volumétrica. A volumétrica acontece em sólidos geométricos, tá? Sólidos cheios, ok? E por que é volumétrica? Porque acontece em forma de volume, em três dimensões, uma para cá, e a outra para baixo. Então você aqui ela acontece em três dimensões. Então esses aqui são os principais tipos de dilatação que acontecem nos corpos. Linear, que acontece em uma única direção. Superficial, em duas direções. Lembrando que a linear acontece nas barras de trilhos. A superficial nas chapas de aço, um metal, qual forma de chapas. E a volumétrica em sólidos geométricos cheios, e acontece em três dimensões, em três direções. Agora vamos entender a dilatação linear. Tá? Eu já disse que a dilatação linear ela acontece em uma única direção. Você tem aqui um exemplo, um trilho que está sendo aquecido. E na dilatação, principalmente linear, você tem alguns pontos, tá, a considerar da situação problema. Nós temos primeiro um comprimento inicial L0. Tá? O L0 é o comprimento inicial, ou seja, é o tamanho do trilho ou da barra antes de ser aquecida. Ela tem um tamanho inicial. Tá? Depois você tem a própria dilatação, que é esse aumento aqui, ó, esse aumento que houve aqui. Você tem basicamente a dilatação. Você também tem uma temperatura, tá? Uma temperatura inicial, vou chamar de T0, outros chamam de θ0, né? Mas eu vou chamar de temperatura inicial, e nós temos uma temperatura final, tá? Você pode ver isso aqui no problema, que mais adiante, na próxima aula, a gente vai debater sobre isso, né? Vai debater sobre isso. Então, nós temos aí os seguintes pontos. O que eu tenho que saber da dilatação linear? Que é a variação do comprimento ΔL de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional ao seu comprimento. Né? Essa dilatação, claro, ela vai ser diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, quanto maior
for material, maior será a sua dilatação ΔL. Ou seja, se eu tenho um trilho de 1 metro, vai ter um valor de dilatação X. Se eu tenho um trilho de 2 metros, vai ser o dobro desse. Quando eu aquecer, essa dilatação vai ser o dobro. Então, quanto maior o comprimento inicial, maior será o valor de dilatação linear nesse corpo. Isso aí é muito lógico. A variação de comprimento de uma barra é diretamente proporcional à variação da temperatura. Claro, quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Quanto menor a temperatura, menor a dilatação. Né? E lembrando, quando você tem um aumento de temperatura, você tem uma dilatação. Quando você abaixa a temperatura, você tem o que a gente chama de contração. Tá? Contração. Certo? A variação do comprimento da tela sofre aquecimento, depende do material que constitui. Gente, aqui é o que a gente chama de coeficiente de dilatação. Tá? O que é esse coeficiente de dilatação? A dilatação ela vai depender do tipo de material. Quer dizer, dependendo do material, alguns, se eu der, por exemplo, um aumento de 30 graus num determinado corpo X, essa dilatação vai ser diferente num corpo Y. Por quê? Porque depende muito do material. E é o que a gente chama do coeficiente de dilatação, que é esse alfa aqui. Tá? E você pode observar aqui, ó. Podemos observar, por exemplo, o chumbo e o zinco. Né? Quem dilata mais? O chumbo, ele tem o número 27. Quer dizer que ele dilata mais rápido. Já o zinco, ele dilata menos do que o chumbo. Quer dizer que ele é mais resistente ao calor. Nós temos aqui um dos mais fortes para a dilatação. Nós temos a porcelana, que é 3. Nós temos o vidro pirex, que é aquele que as pessoas costumam usar dentro de fornos. Tá? Se ele tivesse uma dilatação muito alta, se colocasse no forno, ele quebra, né? Ele se dilata tanto que ele explode. Não sei se explode, mas ele se quebra. Então, o vidro pirex e a porcelana são os mais indicados para se colocar em fornos. Por quê? Porque o seu nível de dilatação é pequeno. Então, mais uma vez, o coeficiente de dilatação, ele depende do tipo de material. Uns dilatam mais, uns dilatam menos. Eu tenho exemplo aqui, prata e ouro. O ouro se dilata menos do que a prata. Quer dizer que a prata com certeza vai derreter mais rápido. Né? Você tem o granito e outros exemplos. Então, quanto menor o número, menos eles se dilatam. Tá? Então, a gente viu aqui, tá? Compondo a nossa fórmula, tá? Nossa formulazinha, nós temos, tá? Dilatação linear é igual o coeficiente de dilatação, que é o tipo de material, o comprimento inicial, tá? Que é o comprimento antes de ser aquecido, e a diferença de temperatura, a variação de temperatura. Esses valores, eles determinam o cálculo para a questão da dilatação. Ok, gente? Pronto. Então, vimos aí o estudo da dilatação. Na próxima aula, a gente vai ver, vai aplicar na prática
a questão de como, né, utilizar isso em situações de problema de prova, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo. E assim, uma coisa que eu ia falar é a questão, eu dou nesses vídeos a base para vocês. Futuramente, quando eu tiver um apanhado de muitos vídeos, é que eu vou passar questões variáveis, mas eu estou tentando seguir uma lógica para que vocês compreendam os conceitos para a gente poder aplicar futuramente, tá? E pesquisem, tá? Quando eu tiver questões, vocês querem melhorar em física, pesquisem outros livros, tentem resolver questões. Ok, gente? Até a próxima, curta o vídeo, tá? Fique com Deus e tchau.